Wesley Moraes finalmente foi anunciado e Nicão deve ser o próximo jogador da lista. Cacique Medina apresentado e o Internacional tem a indefinição de Edenilson para resolver. O tricolor que está encaminhando a saída de Darlan para o Juventude. Tem também a situação encaminhada de Ferreirinha e o problema Douglas Costa, que não vai definitivamente para o São Paulo. Fala pessoal, chegando com Ultimas da Dupla nesta sexta-feira para atualizar as informações de Grêmio e Internacional. Muito prazer para quem não me conhece, eu sou a Esther Fishborn e de segunda a sexta-feira eu venho aqui no canal do Esporte trazer para vocês as principais notícias do dia na Dupla Grenal. Vamos embora? Vamos começar trazendo as informações do Internacional. Ontem, no início da tarde, chegou a Porto Alegre Wesley Moraes, atacante, centroavante, jogador de 25 anos que chega de empréstimo do Aston Villa. Ele chegou no aeroporto Salgado Filho, eu estive acompanhando a chegada dele, não conversou com ninguém da imprensa, o Paulo Brax recebeu ele, foi direto lá para as dependências do Beira-Rio, no CT Parque Gigante, onde realizou os exames médicos, assinou o contrato. E agora, pela manhã, o Inter anunciou de forma oficial a contratação do atleta. Ele é o primeiro reforço para 2022 do Internacional e o próximo deve ser Nicão. A gente tem conversado com pessoas ligadas ao jogador desde o início da semana, ele já está com tudo encaminhado, já está com os contratos todos encaminhados, todos os documentos, falta a despedida dele lá no Atlético Paranaense. Ele é um jogador muito importante, lá foi um jogador muito importante, é um ídolo no Atlético Paranaense, por isso ele quer se despedir do clube, vai ter aquele videozinho de despedida, um textinho nas redes sociais, e aí sim ele deve ser anunciado pelo Internacional, que deve ocorrer entre hoje e segunda-feira. O Colorado encaminhando o seu 2022, tem também marcada agora de manhã a apresentação do Cacique Medina. A gente vai trazendo atualidades esportivas, tudo que o novo treinador colorado falou. Na terça-feira, dia 11, a gente tem a reapresentação do Internacional oficialmente abrindo a pré-temporada, iniciando a pré-temporada. Nós temos também algumas outras situações. Natanael, ele que é lateral esquerdo, foi contratado lá em 2019. Ele tem contrato com o Internacional até o final de 2022, mas o Inter não conseguiu aproveitar ele. Algumas oportunidades que ele teve foram poucas, é verdade, mas ele não conseguiu aproveitar, não conseguiu render o esperado, e por isso o Inter não utiliza o jogador. E agora repassa ele está indo para o Fortaleza, tem um negócio bem encaminhado. A dúvida sobre o modelo de negócio, se ele vai ser emprestado ao Fortaleza até o final de 2022, aí de qualquer forma ele não joga mais pelo Internacional, já que o contrato dele é até também o final do ano, ou se ele vai rescindir com o Inter e aí assinar de forma definitiva lá com o Fortaleza. Fato é que o Natanael não fica no Inter, o Inter queria fazer uma reformulação no elenco, tá começando. Nós temos também a situação do Edenilson. Ontem à tarde o Diogo Rossi, nosso colega aqui, trouxe a situação, porque o Edenilson já tá com essa novela de querer ir para o Atlético Mineiro há algumas semanas. O Atlético Mineiro apresentou uma proposta, o Edenilson gostou dessa proposta, o Edenilson acredita que o Atlético Mineiro vai ser uma boa vitrine para ele ir para a Copa do Mundo, e o Edenilson quer ir para o Galo. Acontece que ele tem um contrato com o Internacional e o Inter diz que, olha, por 5 milhões de dólares a gente te libera. Acontece que o Galo quer pagar 3 milhões de dólares. O Edenilson se baseia em um acordo teoricamente feito com o Internacional de forma verbal, com a direção passada do Internacional, a gestão passada do Internacional, de que ele renovaria o contrato pela última vez, e aí se surgisse uma proposta, o Internacional facilitaria a liberação dele. Acontece que pessoas do Internacional dizem que esse acordo verbal não existe, mas ele quer fazer negócio com base nisso. O Inter quer 5 milhões de dólares e o Edenilson está sendo... o Atlético Mineiro quer pagar pelo Edenilson 3 milhões de dólares, e essa semana que vem, na próxima semana, depois da reapresentação da equipe no dia 11, vai ocorrer uma reunião entre a direção colorada, o staff do Edenilson e o jogador para definir o futuro do Edenilson. O Colorado quer saber, olha, o que tu quer da vida, o que a gente pode fazer, a gente quer aqui, como a gente pode resolver essa situação, e aí na próxima semana a gente vai ter uma definição sobre a situação do jogador do Internacional. A gente ainda tem, então, mais alguns jogadores para serem apresentados na próxima semana. Tem o Nicão, tem o D'Alessandro, que ainda também vai ser oficialmente
reapresentado ao Inter, né? E tem também, o Inter quer buscar também mais um ponta, a gente não tem ainda informações concretas sobre quem seria esse ponta, mas o Internacional tá no mercado. Outras duas situações, Ricardo Goulart, a gente trouxe aqui no último As da Dupla, que era um nome que o Inter teria sondado. O Paulo Brax, ele conversou com os setoristas do Santos, do GE, e falou que não, que o Ricardo Goulart não interessa ao Internacional, descartou totalmente o jogador, mas falou sobre Marinho e não descartou totalmente ele. O Inter ainda tem esperança de conseguir negociar com o Marinho, então isso deve ser algo que deve ter desenrolações na próxima semana. Vamos trocar de lado para trazer o Grêmio, o tricolor que está se desfazendo do Darlan. Ele vai agora de fato, negócio bem encaminhado com o Juventude. Ele se reapresenta já na próxima semana, se apresenta, né, no Juventude na próxima semana, portanto não joga mais esse ano com a camisa do tricolor. Ele vai com um contrato de empréstimo. O Grêmio segue negociando ainda a situação do Paulo Miranda. O Grêmio quer mandar ele para o Juventude, muito porque o empresário dos dois jogadores é o mesmo, né? Tá tentando incluir no negócio, mas tem o problema do salário do Paulo Miranda, que é muito alto. Tem também a situação do Sorriso. O Denis Abrão falou aqui na Rádio Bandeirantes ontem que o Grêmio tinha desistido do Sorriso porque o valor era muito alto, mas de repente aí, se entrar o Darlan, se entrar o Paulo Miranda, o Grêmio consegue negociar a chegada do Sorriso no tricolor. A gente tem também a situação do Ferreirinha. A gente já traz aqui há alguns dias que o Grêmio está negociando uma renovação de contrato do Ferreirinha. Rapidinho aqui para quem não lembra, a situação do Ferreirinha, ele tem contrato com o Grêmio, tem um salário de 140 mil reais, na casa aí de 140 mil reais, tem contrato até o final de 2023 e uma multa de 8 milhões. O Grêmio quer aumentar essa multa, aumentar o salário dele vai ganhar cerca de 250, 280 mil, e aí botar um gatilho no contrato, que no final do ano, se o Grêmio conseguir subir para a Série A, esse salário aumenta novamente, e aí o Grêmio também estende o contrato do jogador até o final de 2024. A gente ouviu pessoas falando em 2024, 2025, a gente não conseguiu confirmar ainda qual desses é o verídico. O fato é que o Grêmio teve uma reunião ontem, o Sérgio Vasquez, o Diego Serri tiveram uma reunião junto com o staff do Ferreirinha, o Pablo Bueno, apresentaram essa proposta para ele. O Grêmio tem uma visão de que a reunião foi muito positiva e tem outra reunião marcada para a semana que vem, e aí acredito que esse assunto vai se definir já na semana que vem com a renovação de contrato do Ferreira. Também tem a situação de Douglas Costa, essa novela não acaba nunca. O Douglas Costa, ele tem uma situação muito indefinida com o Grêmio, ele tem contrato até a metade do ano de empréstimo, aí na metade do ano, uma cláusula automática de compra, o Grêmio é obrigado a comprar ele, e por isso o Grêmio quer tentar se desfazer desse jogador por esse motivo, o salário alto e todos os fatores extracampo. A gente trouxe aqui no Últimas da Dupla ontem que ele teria supostamente marcado uma festa de casamento, nova festa de casamento, no dia 19 desse mês, lá no Rio de Janeiro, e isso estaria chateando um pouco a direção do tricolor. Denis Abrão não fala sobre esse assunto, quem fala é apenas o presidente Romildo Bolzan Júnior. Agora, o São Paulo, que era um time que tinha interesse no jogador, empresários investidores gostariam de pagar o salário dele, o São Paulo divulgou uma nota aos colegas da imprensa dizendo que desistiu oficialmente da negociação com esse jogador, porque acredita que, como não houve uma resposta do Douglas Costa, há um certo tom de desinteresse dele em jogar no time paulista. E também o fato dele ter marcado um evento no meio da pré-temporada é algo que também desanimou o São Paulo de uma contratação cara, uma contratação que seria uma aposta no tricolor paulista. Então, o Douglas Costa, ele se reapresenta no dia 10 junto com os demais jogadores, e ele deve ter aí uma reunião junto com a diretoria gremista para tentar definir essa situação dele. Certo, galera? Essas as principais notícias do dia aqui na Dupla Grenal, no Últimas da Dupla. A gente segue acompanhando o Grêmio e o Internacional. À tarde trazemos as principais informações, as principais partes da coletiva do Cacique Medina, e a gente se vê na segunda-feira. Combinado? Um ótimo final de semana a todos e até mais.